Saudações, alunos do sexto ano. Vamos lá. Nas últimas aulas, a gente começou a falar sobre a orientação no espaço geográfico. Qual foi o último conteúdo da nossa aula? O que a gente viu em sala de aula, principalmente na revisão? A gente reviu como a Rosa dos Ventos, a gente viu a orientação pelo Sol. O Sol nasce a e se põe a. Então, isso vocês vão ter que lembrar, tá bom? Vamos lá. O Sol nasce a leste. A trajetória aparente do Sol, ela vai ser de leste a oeste. O Sol vai se pôr a oeste. À nossa frente vai estar o norte e atrás da gente o sul. Então, só aí a gente já tem os nossos pontos cardeais, tá? A partir dos pontos cardeais, a gente viu que a gente pode montar a Rosa dos Ventos com os nossos pontos o quê? Colaterais e subcolaterais, tá? Então vamos agora para o capítulo 3. O capítulo 3 vai estar falando sobre a localização no espaço geográfico. Que seria essa localização? Vai ser a localização por paralelos e meridiano, por latitude ou por longitude. Logo, logo vocês vão entender, tá? Os paralelos, eles vão ser o quê? Linhas imaginárias, tá bom? Que vão circundar o planeta de leste a oeste e vão dividir o hemisfério em dois, o planeta em dois hemisférios, norte e sul. A gente tem que lembrar que essa linha vai sair de oeste e vai para leste. Então, se ela sai de oeste e vai para leste, de leste a oeste, desculpa, ela vai estar em pé ou deitada. Se eu pego de leste a oeste, essa linha vai estar deitada. Então, elas sempre vão fazer esse trajeto de leste a oeste e elas vão estar deitadas, tá? Então, elas vão de 0 a 90 a norte e de 0 a 90 a sul. Já os nossos meridianos, que a gente vai ver que também vão ser chamados de longitude, são linhas verticais que vão que vão circundar o planeta no sentido o quê? Norte e sul. Por que norte e sul se o paralelo vai dividir o planeta em dois, que é norte e sul? Vamos lá. Se as minhas linhas, se os meus meridianos vão estar em pé, então por isso que ela vai vir de norte para sul. E aí eu vou tê-las sempre em pé, de norte para sul. E esses meridianos vão estar formando o que a gente conhece de longitude, tá? Então, a gente também tem que ter noção que leste é chamado de oriental e oeste ocidental, tá bom? Aí a gente vai ver mais explicado como funciona essa explicação que eu dei agora no início. Se a gente vê, os paralelos eles vão estar saindo de leste para oeste, da esquerda de vocês para a direita, ok? Vão estar vão circundar o planeta, ok? Já os meridianos, eles vão sair do norte, lá em cima, ó, lá onde está aquela setinha redondinha, até o sul. Então, eles vão estar sempre em pé, formando o quê? Gomos, tá? Então, a gente tem que entender que os paralelos vão estar sempre deitados e os meridianos sempre em pé. Olha aí, ó. Os meridianos em pé
e os paralelos deitados, tá? Então, essa é a nossa ilustração para entender como funciona cada um, tá bom? E se eu juntar os dois, eu vou ter o que a gente chama de coordenada geográfica, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Olha aí, uma melhor exemplificação. Os meridianos. A gente tem o meridiano principal, que é Greenwich, tá? Que vai dividir o planeta no meio, então de norte a sul, de 180 a 0, tá? 180 a 0, ó, de norte a sul. Então eu vou ter a minha longitude, Greenwich vai dividir o planeta em dois, de forma que ele vai ficar à direita para oeste e à direita para leste e à esquerda para oeste, tá? Eu tô falando aqui, mas eu tô tentando lembrar como que vocês vão estar vendo e para ver se a reprodução que eu estou falando vai ter a mesma projeção. Então fica difícil eu imaginar como vocês estão vendo. Então, se algumas vezes eu trocar alguma orientação aqui é porque eu estou pensando em como isso vai ser projetado, tá? Então vamos lá. Vamos focar então aqui. Os meridianos vão ter longitude a leste e longitude a oeste, com o seu meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Os paralelos vão ter o seu paralelo principal, que é quem? A linha do Equador, que vai formar as latitudes a norte e a latitude a sul. Então, vamos lá. Os meridianos vão dividir o globo terrestre em oeste e leste, direita e esquerda. Os paralelos vão dividir o globo terrestre em norte e sul, ok? E aí, dentro desse nosso planisfério, desse nosso globo terrestre, a gente vai ter algumas linhas imaginárias, e dentro dessas linhas imaginárias, entre essas linhas imaginárias, a gente também vai ter algumas zonas térmicas, tá? Que são elas. Vamos lá. Primeiro, nas linhas imaginárias. Como vocês estão vendo aí, o Círculo Polar Ártico, lá em cima. Depois, o Trópico de Câncer. Depois, a linha do Equador. Depois, o Trópico de Capricórnio. Depois, o Círculo Polar Antártico. E no meio, o Meridiano de Greenwich, tá? Então, a linha do Equador vai dividir o planeta, em norte e sul, e o meridiano de Greenwich em leste e oeste, ok? Então, entre uma linha imaginária e outra, eu sempre vou ter algumas zonas climáticas, como por exemplo, antes do Círculo Polar Ártico, eu vou ter a Zona Polar do Norte, lá em cima, ó, antes do Círculo Polar Ártico. Então, eu vou ter a Zona Polar do Norte. Entre o Círculo Polar do Ártico e o Trópico de Câncer, eu vou ter a Zona Temperada do Norte. Agora, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, eu vou ter ali, nessa área maior, eu vou ter a minha zona tropical, tá? Então, nesses dois pedaços aí, entre o Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, eu vou ter a minha zona tropical. Abaixo da linha de Capricórnio, entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, eu vou ter a minha zona temperada, uma outra zona temperada. Uma vai ficar a norte, que vai ser
aqui está entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e a outra vai ser entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, que vai ser a zona temperada do sul. Então, uma vai ser a zona temperada do norte e a outra a zona temperada do sul, tá? Lembrando também que abaixo do Círculo Polar Antártico, a gente vai ter a zona polar do sul, ok? Então, eu peço que vocês façam essas anotações, porque não está escrito na imagem, foi justamente para vocês anotarem o que foi falado sobre essas zonas climáticas. Então, vamos lá. Latitude e longitude. Então, como a gente já falou, é uma distância em graus que vai ser a latitude vai ser de 0 a 90 e a longitude vai ser de 0 a 180. A latitude vai ter como linha imaginária principal a linha do Equador. A longitude, o meridiano de Greenwich, ok? E quando essas duas linhas elas vão se cruzar, a latitude e a longitude, o que vai acontecer? A gente vai ter o que a gente chama de coordenadas geográficas, tá? Mas antes da gente falar das coordenadas geográficas, a gente vai ver que o nosso planisfério, e dentro desse nosso planisfério, a gente vai ter tem todos os nossos continentes e oceanos. Então, observe aí, ó. Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, a Oceania, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, a África, a Europa, a Ásia, ok? Então, a gente tem vários continentes dentro do nosso globo terrestre, tá bom? E aí chegou a bendita coordenada geográfica. O que seria a coordenada geográfica? A coordenada geográfica seria o cruzamento. É quando uma linha um paralelo vai encontrar com o meridiano. É aquele ponto de encontro entre o paralelo e o meridiano, tá? Quem já jogou aí Batalha Naval? A gente vai lá e fala letra A, número 2, né? Então, isso é uma noção de coordenada geográfica, tá bom? Então, para a gente entender que a coordenada geográfica é quando o paralelo e o meridiano, eles se encontram e vão determinar aquela coordenada geográfica. A sua residência, ela possui uma coordenada geográfica. A escola, ela possui uma coordenada geográfica. Então, por isso que hoje o GPS que a gente utiliza sabe a localização que aquele aplicativo tem que pegar a gente em determinado lugar, porque ele utiliza o quê? A coordenada geográfica. Tá bom? Então, vamos lá. Essa linha em rosa, quem são elas? Elas são definidas como paralelos ou meridianos. Longitude ou latitude? Vamos lá, pessoal, pensando. As linhas em rosa, elas são os nossos meridianos, que é igual à nossa longitude, tá? E as linhas em azul, elas são os nossos paralelos, tá? Que são o quê? O que é o quê? A mesma coisa o quê? Os paralelos. Que é igual à nossa latitude, tá bom? Então, a latitude seria o quê? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. E a longitude seria a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até o meridiano de Greenwich. Tá bom? Então, se eu juntar
os dois e pedir para achar uma coordenada geográfica, então seria a coordenada geográfica seria o conjunto de linhas imaginárias que vai permitir que eu me localize em qualquer ponto da superfície terrestre, tá bom? Então, como exercício, eu vou deixar para vocês achar a minha coordenada geográfica desse pontinho vermelho. Eu quero que vocês achem a minha coordenada geográfica, a minha latitude e a minha longitude, tá bom? E aí, um resumão do que a gente viu. A gente falou o que seria as coordenadas geográficas, né, que é o conjunto de linhas imaginárias que permitem localizar, que permitem a gente se localizar em qualquer ponto da superfície terrestre. Essas coordenadas geográficas, elas vão estar representadas por quem? Por latitude e longitude, tá? O principal paralelo da latitude é a linha do Equador. O principal meridiano da longitude é o meridiano de Greenwich. A linha do Equador, ela vai dividir o mundo em norte e sul, tá bom? Conhecido também como setentrional ou meridional, que também podemos chamar de boreal ou austral, tá? Já o meridiano de Greenwich, ele vai dividir o mundo também em dois, mas só que a leste e a oeste, que também pode ser chamado a oeste ocidental e a leste oriental, tá bom? Então, para a gente exercitar o que a gente aprendeu, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte exercício. Vocês vão pegar, vão baixar, se vocês não tiverem no computador de vocês, o Google Earth, e vão seguir as informações que eu estou pedindo aqui. Vocês vão identificar a coordenada geográfica da sua casa, da escola Saber em Turiaçu, do Farol da Barra, lá na Bahia, e do Cristo Redentor, tá bom? E vocês depois vão apresentar isso como atividade, ok? Um abraço, fiquem com Deus.